Noite, pessoal, tudo bem com vocês? Vou pedir para que vocês liguem as câmeras, a gente se vê, acho que fica melhor, né? Parece que a gente está mais pertinho. Só confirmando, vocês estão me escutando, né? Sim, não. Ok, obrigado. Boa noite. Boa noite, Bela. Então, pessoal, como a gente sempre vem fazendo antes da oração inicial, a gente começar nosso maravilhoso estudo, alguém tem algum pedido, agradecimento a fazer? Se alguém não tiver, eu tenho. Pode falar. Tá. Eu tenho 2 pedidos e um agradecimento. O meu primeiro pedido é que possamos orar, né, pelos estudos bíblicos que muitas pessoas estão fazendo. E no meu caso, especialmente, eu estou fazendo estudo bíblico. Na verdade, assim, não é bem estudo bíblico. Eu e meu avô, a gente está começando a estudar o caminho a Cristo, né? Aí, depois do caminho a Cristo, eu vou tentar fazer uma outra didática para a gente estudar a fundo a Bíblia. Mas primeiro eu quero começar com o caminho a Cristo. Mas eu já venho, né, conversando com ele, fazendo alguns estudos sobre algumas passagens bíblicas, ou sobre o caráter de Deus, e eu estou vendo que, aos poucos, ele vai entendendo, eu não sei o que se passa na cabeça dele, mas eu oro todos os dias para que o Senhor Deus possa, um dia, né, no coração do meu avô, colocar o desejo de servi-lo, né, de estar aos pés de Jesus. E o meu segundo pedido é que para que vocês possam orar, né, pelas pessoas que vão viajar amanhã. Não sei se vocês sabem, né, em janeiro vai acontecer um curso missionário lá em Chapada dos Guimarães, e nós aqui de Sinop, nós amanhã iremos viajar. Que o Senhor tudo possa, né, dirigir, possa proteger, que tudo possa ocorrer conforme a sua vontade. E o meu agradecimento é que Cristo tem me ajudado, né, a poder ir para esse curso. Não era de se esperar que eu começar a juntar dinheiro, eu não sabia desse curso, não sabia. Mas deu assim no coração de poder começar a juntar dinheiro para alguma coisa. Mas eu não sabia que coisa é essa. Aí eu vi que no final era para poder pagar o curso, né? E graças ao Senhor, eu juntei basicamente 75% do valor já. Aí os meus pais irão me pagar os outros 25%. Mas Deus tem dado grandes bênçãos e eu agradeço muito a Ele. Esse é meu pedido de agradecimento. Amém. Mais algum pedido? Algum outro agradecimento? Eu tenho, na verdade, um pedido e um agradecimento. O agradecimento foi pela semana que a gente passou ali na Fazenda Maranata, que fica um pouco mais ao sul aqui do estado do Rio Grande do Sul. E foi uma benção, né? Foi um final de semana maravilhoso, cheio de bênçãos incontáveis, né? Porque ali é uma clínica, de tratamentos naturais, e é muito bom a gente estar no meio do mato, né? Eu já moro, assim, no mato, mas é muito bom a gente, assim, cada vez mais, né? Se envolver com isso. E foi uma grande bênção. Esse é o meu agradecimento especial. E o pedido é pelo nosso país, né? Nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Que nós possamos seguir firmes, né? Nos caminhos dele, mesmo sobre as maiores provações. Mais algum pedido ou algum agradecimento? A Vitória Beatriz mandou no chat que ela quer pedir pela família dela, pela nova mudança sobre morar no campo. Estaremos orando, Vitória. Mais alguém? Senão a gente já faz a oração e a gente já pode começar. Eu acho que há muitos pedidos em nossos corações, mas acho que já foi falado, já foi, né? Então, Francisco, quer orar para a gente começar então, por favor? Oremos, né?
Aqueles que puderem se ajoelhar, seria bem melhor. Oremos. Pai que estás nos mais e mais incríveis céus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado em nosso coração, em nossa vida, em nossa mente, nos dado sabedoria e conhecimento da sua palavra. Senhor, muito também queremos pedir a Ti, para que o Senhor possa realizar os pedidos e os desejos que estão dentro do nosso coração, conforme a sua vontade. Nós não sabemos o que iremos, o que vai acontecer em nossa vida, mas o Senhor sabe e o Senhor possa realizar os seus planos e a sua vontade em nossa vida. Que o Senhor, pelo poder do teu Santo Espírito, nos ajude a ser transformados e a nos preparar para a breve volta do Senhor Jesus Cristo. E que, em prol dessa reunião, desse estudo, possamos compreender e entender as maravilhosas verdades ditas por Cristo Jesus e pelo Espírito através dessa incrível mulher Ellen White. Esteja também os teus santos anjos incidindo luz brilhante sobre nossas mentes, a podermos aqui nos deleitar nas verdades da tua palavra. Esteja conosco neste estudo e neste momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Francisco. Então, pessoal, vou pedir de novo para quem puder, né, quiser abrir as câmeras para a gente se ver melhor. Então, o capítulo 145 hoje, com o nosso amigo Gustavo Brida. Contigo, Gustavo, muito obrigado aí por aceitar o convite. De nada. Então, boa noite a todos. Como o Enzo falou, o capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 145 do livro Mensagem aos Jovens, e o título dele é Conversação Elevada. E eu vou começar lendo aqui o primeiro parágrafo, que diz assim: nem sempre os mais bem educados em ciência são os mais eficientes instrumentos para o uso de Deus. Muitos há que se acham postos de lado, e os que tiveram menos vantagem quanto à obtenção de conhecimento dos livros, lhes tomam lugar, por possuírem conhecimento prático das coisas essenciais no uso diário da vida, ao passo que os que se julgam instruídos deixam muitas vezes de ser alunos, são presumidos e se consideram acima de receber ensino, mesmo de Jesus, o maior mestre que o mundo já conheceu. Então, o que eu achei interessante nesse parágrafo é que diz que nem sempre aquela pessoa que foi bem educada na ciência, eles vão ser os mais eficientes instrumentos de Deus. Às vezes, alguma pessoa pode achar que para você pregar o evangelho, você precisa fazer um curso de teologia, mas Deus usa até mesmo as pequenas pessoas. Então, às vezes tem uma mera pessoa, que às vezes ela acha que não é nada, mas Deus usa aquele instrumento para o seu trabalho. Tem um livro, tem uma passagem, aqui no Mensagem Jovens mesmo, diz que a Igreja de Deus, ela se compõe de vasos grandes e de vasos pequenos, das pessoas mais educadas em ciência e os menos educados em ciência. E então isso nos dá a entender que Deus não precisa de uma pessoa com pós, pré-doutorado. Deus vai usar é, um vaso simples. Não precisa ser uma coisa maior, né? Alguém tem algum comentário a fazer sobre esse parágrafo? Ô, Gustavo,
Você tá bem também. Tá? Estamos ouvindo. Tá. Isso daí vai te remeter, né, a mente para Cristo, né? É incrível que no livro Desejado, Entre as Nações, deixa isso bem claro. Que aqueles rabis, né, daquele tempo que se considerava gente extremamente, assim, bem instruída, né, e tal. De fato, teoricamente, eles eram bem instruídos, né? Mas eles não tinham, vamos dizer assim, a essência da palavra de Deus, né? Eles não buscavam diretamente na fonte verdadeira. Sempre eles iam em teólogos daquela época, né, em filósofos, e quando Cristo, um simples carpinteiro, uma criança de apenas 2 anos, chegou falando a essência da palavra de Deus, eles se admiraram. Então isso pode acontecer com nós também. Nós não precisamos fazer, como bem colocado, como você falou, nós não podemos, perdão, nós podemos, pelo poder de Deus, apresentar também as pessoas verdades, né? Quando nós aprendemos a essência dela. Então, se nós buscarmos na fonte verdadeira, nós podemos sim ser como Cristo, mestre, né? Cristo não frequentou as escolas dos sabinos, mas tomou o nome de mestre, por ensinar a essência da palavra de Deus. Exatamente. Alguém mais? Gustavo, eu teria um comentário, achei bem interessante, sobre esse primeiro parágrafo, que eu pegar até a história dos discípulos, né? Vou pensar, a maioria deles não tinham um estudo assim muito, alguns tinham um estudo mais avançado, outros eram pescadores, né? Talvez não tinham, sim, talvez nem tenham estudado nada, né? E for ver, chegar ao ponto de serem reconhecidos, né? Como galileus só pelo fato de andarem com Cristo, né? E for ver tudo, as epístolas de Pedro, João, e ver que com andar com Cristo, como falou ali no final, né? O maior mestre que o mundo já conheceu, a gente se torna, assim, doutos, né? Nos mistérios de Cristo. Eu acho interessante também como a palavra de Deus ajuda, né? Eu acho que no decorrer deste capítulo vai falar um pouquinho também, que eu lembrei da história do mestre Tyndale, da Inglaterra, um reformador, e a história diz que havia um dia lá que ele estava discutindo com um prelado, né? Um sacerdote católico, e até que o sacerdote do nada pegou e falou assim que preferia ficar no meio da discussão, né? Preferia ficar com, assim, os ditos papais, todas as coisas que o Papa dizia, do que ficar com a Bíblia, né? Era preferível ficar com o Papa do que com a Bíblia. E o mestre Tyndale falou, assim, eles estavam no campo, ele apontou assim, havia um moço levando o arado, né? Com uma junta de bois, e falou daquele sacerdote que um dia ele ia conseguir que aquele moço soubesse mais a Bíblia que o próprio prelado, né? Então, a Bíblia, ela é útil para o ensino, né? Tanto para as outras coisas, como diz, acho que é Timóteo 3, 15, 17, né? Que ela é útil para o ensino, para a repreensão. Então, e é uma fonte inesgotável de estudo também, né? Acho isso muito interessante, esse seria o meu comentário. Mais alguém? Eu gostaria de fazer um comentário que, enquanto eu estava lendo este parágrafo, eu estive lembrando de um capítulo do Desejado de Todas as Nações, muito abençoado. E eu gostaria até de falar para, se vocês depois quiserem ler, é um capítulo nosso que vem falando exatamente sobre que Deus, ele usa as pessoas até as pessoas que não têm educação, pessoas iletradas também. E assim, o Enzo, ele teve até falando aí, né, dos discípulos, e na hora eu até lembrei exatamente sobre isso, dos discípulos. É o capítulo 25 do Desejado de Todas as Nações. E aqui vem até falando o seguinte, uma frase, e eu gostaria de ler aqui para vocês, que vem falando assim: Jesus escolheu homens incultos, porque não haviam sido instruídos nas tradições e costumes errados de seu tempo. Eram dotados de capacidade natural, humildes
e receptivos ao ensino, homens a quem podia educar para sua obra. E assim, quando eu estava lendo este capítulo do Desejado de Todas as Nações, o capítulo 25, na hora eu estava pensando que Jesus ele quer fazer o mesmo com a gente. E um pouco no capítulo de hoje, o capítulo 145 do Mensagens aos Jovens, lá para frente vem falando um pouquinho sobre Maria, que estava aos pés de Jesus ouvindo das coisas de Jesus. E assim, eu juntando com um pouquinho deste parágrafo e também um pouquinho do capítulo do Desejado de Todas as Nações, eu estava pensando que a gente só pode ser educado por Cristo se a gente render totalmente aos pés de Jesus. A gente só pode ser guiado por Jesus se a gente aceitar o ID. E o ID, ele só é aceito em nosso coração se a gente esvazia todo o nosso eu. E se a gente faz igual Maria, que é sentar aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo para fazer em minha vida. Então, assim, a verdadeira educação, que é a educação que Jesus traz em nosso coração, ela é baseada na salvação. E se a gente for parar para pensar, os discípulos, eles não tinham nenhuma educação em escolas, essas coisas. Mas o incrível é que eles foram grandemente usados. Uma grande prova disso é no dia do Pentecoste. Mas qual era o grande objetivo deles? A salvação. E a mesma coisa, eu vejo que é algo que nós devemos, como jovens, colocar isso em prática. Porque Deus, ele é muito claro ao falar que nós, jovens, Deus chama nós jovens para nós sermos colaboradores de Deus para a salvação de almas. E se nós temos que ser colaboradores de Deus para a salvação de almas, é porque nós temos que ser educados por Deus primeiro, lá no início. Mais alguém tem algum comentário? Acho que não. Então, vou passar para o próximo parágrafo. Os que cresceram e se expandiram, cujas faculdades de raciocínio se têm desenvolvido mediante profundo buscar das Escrituras, a fim de saberem a vontade de Deus, hão de atingir posições de utilidade, pois a palavra de Deus lhes penetrou na vida e no caráter. Então, esse parágrafo, ele complementa o parágrafo anterior, porque Deus usa aqueles que não têm sim, alto nível de conhecimento, né? Só que conforme a gente busca as escrituras, né? Aqui diz que a palavra de Deus penetra na vida e no caráter. Então, os discípulos não estudaram nas sinagogas, Jesus, João Batista, e eles, a educação deles a base era a palavra de Deus. E era isso que penetrava na vida deles e no caráter deles também. Ela, a palavra de Deus, deve fazer a própria obra, até o penetrar das juntas e medulas, e o discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus deve se tornar o alimento pela qual o cristão deve se fortalecer no espírito e no intelecto, a fim de poder combater em prol da verdade e da justiça. Então, é como esse parágrafo completa o parágrafo anterior, né? Que o nosso estudo deve ser a palavra de Deus, porque ela, com a palavra de Deus, as nossas faculdades vão ser estimuladas, né? Vão se desenvolver e a palavra de Deus é o nosso alimento diário. E isso fortalece o nosso espírito, o intelecto, a nossa vida e o nosso caráter, né?
Alguém tem algum comentário a fazer desse parágrafo? Eu gostaria de fazer. Tá. Na frase final, né, desse parágrafo que você, Gustavo, acabou de ler, é algo bem impactante e importante para a nossa vida espiritual, porque ela diz exatamente, praticamente, a situação que nós devemos fazer para nós permanecermos firmes na fé. Claro, não é só isso, né, são outros fatores também, mas é um dos fatores principais, a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela é implantada e enxertada no coração do cristão, é como se fosse Cristo no deserto, vencendo Satanás. 3 tentações vieram e Jesus as repeliu 3 vezes com a palavra, assim diz o Senhor, né? Assim está escrito. Nós percebemos que com a palavra de Deus, se eu não me engano, Efésios 6 diz que assim com a palavra de Deus é a espada, né? A armadura do cristão, a palavra de Deus é a espada. E para nós vencermos Satanás, para nós vencermos as tentações, que é a introdução da pergunta do próximo parágrafo, é a palavra de Deus. Quando nós estudamos e meditamos como devia ser a palavra de Deus, nós somos fortificados e nós, digamos que, nos aproximamos de Cristo. E quando nos aproximamos dele através da palavra, Satanás é derrotado. Porque em Cristo há a vitória. E se nós nos aproximamos de Cristo a cada vez mais, as vitórias vão sendo garantidas, vão sendo reais. Somente quando nós estudamos e enxertamos a palavra nossa no coração, né? E isso é muito importante para a nossa vida espiritual. Mais alguém? Só fazendo um gancho do que o Francisco falou, é por isso que Ellen White ela é tão enfática ao falar que nós precisamos estudar a palavra de Deus por nós mesmos. Porque se a gente for parar para pensar, se a gente ficar encostados em pastores, às vezes materiais, sermões, isso tudo é bom, é muito bom. Mas se a gente ficar só encostado nisso, quando chegar aquele tempo que você não vai ter essas coisas, que muito menos a gente vai ter uma igreja, nossa igreja vai ser em montanhas, vai ser em cavernas, a gente não vai conseguir estudar a palavra de Deus por nós mesmos. Porque lá atrás, a gente vai ter encostado em pastores, a gente vai ter encostado em sermões, como eu falei. Isso tudo é muito bom. Muitas vezes você está com dúvida e um pastor ou um sermão que você vê às vezes em YouTube, uma coisa assim, ele tira a sua dúvida. Mas a base essencial, o pão, aquela parte para você ter a essência, deve ser o individual. Porque é no individual que Deus vai falar com você no seu coração. E é uma coisa que o meu pai, ele sempre falou aqui em casa. Ele falou assim que muitas vezes, quando você está estudando a Bíblia sozinho, o Espírito Santo vai falar no seu coração coisas que muitas vezes nem falou para tais pastores. Mas ele vai te falar aquilo porque às vezes ele quer te usar para você passar aquela mensagem para outras pessoas. E se a gente for parar para pensar, é no individual que a gente vai vencer Satanás. Jesus, ele venceu Satanás através do está escrito, não foi com os sacerdotes, não foi com os saduceus, não foi com isso. Foi o individual, ele sozinho no deserto. Então, é apenas o individual que vai fortificar as nossas raízes. Eu sempre gosto de pensar que nós somos como árvores. E
se as nossas raízes estão fortificadas em Jesus, naturalmente os nossos frutos vão produzir de forma saudável. Então, se nós estamos buscando a Deus individualmente, com todo o nosso coração, e falando, Senhor, eu, por mim mesma, não consigo estudar, mas mande o Espírito Santo para, assim como iluminou as pessoas a escreverem a Bíblia, que possa me iluminar também para que eu possa entender. Então, é aquilo. Apenas o individual vai nos dar a capacidade para a gente poder ouvir a voz do Espírito Santo e a gente vencer as tentações de Satanás através do está escrito. Amém. Mais alguém? Não tem? Então, vamos para o próximo subtítulo, que o subtítulo é A Razão das Normas Baixas. E diz assim: por que que os jovens, mesmo os de mais idade, são facilmente induzidos à tentação ao pecado? E logo em seguida vem a resposta: é porque a palavra de Deus não é estudada, meditada como devia ser. Se ela fosse apreciada, haveria uma retidão interior, um poder do Espírito que resistiria às tentações de Satanás para o mal. Firme e decidida força de vontade deixa de se introduzir na vida e no caráter, porque as sagradas instruções de Deus não se tornam objeto de estudo e de meditação. Não se faz o esforço que devia ser feito para dirigir o espírito aos pensamentos puros e santos, desviando-o do que é puro, impuro e falso. Não se faz a escolha da melhor parte. E, como a Isabelle Emily falou, agora, no subtítulo anterior, agora diz, né? Não se faz a escolha da melhor parte, do sentar-se aos pés de Jesus como Maria. Então, naquela vez que Jesus foi visitar Lázaro, Maria e Marta, Marta estava lá ocupada com as tarefas da casa e Maria estava lá assentada aos pés de Cristo, ouvindo a mensagem que ele tinha. E se nós formos como Maria, nós vamos aprender as mais sagradas lições do Divino Mestre, a fim de nós sermos entesourados, a fim dessas lições serem entesouradas no coração e praticadas na vida diária. Então, não adianta você receber, você aprender uma lição e não colocá-la em prática. Você precisa aprender e colocá-la em prática dia a dia. A meditação nas coisas santas elevará e refinará o espírito, formando senhoras e cavalheiros cristãos. Então, a razão de que alguns jovens têm normas baixas é porque a palavra de Deus não é estudada e nem meditada como ela deveria ser. Então, isso é muito importante, porque se nós não estudarmos a palavra de Deus, é como diz aqui, que quando nós estudamos a palavra de Deus, vai ter um poder do Espírito no nosso interior que vai resistir às tentações de Satanás para o mal. Então, se nós não estivermos em comunhão com Deus, a gente pode ceder qualquer tentação, por menor que ela seja. Alguém tem algum comentário a fazer? Ninguém? Ô, Gustavo, Sim. enquanto estava
quando estava aí, em relação a isso aí, né? Parágrafo, aqui no livro Caminho a Cristo, no capítulo 10, fala o seguinte: não há nada mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos e para dar vigor às faculdades, como as grandes e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam mente aberta, nobreza de caráter e firmeza de propósito que raramente se vê hoje. Hoje nós podemos ver que muitas vezes, né, nós não avançamos, vamos dizer assim, né, de ter um intelecto mais avançado ou algo do tipo, né, ter aquela firmeza, né, de propósito que muitas vezes negligenciamos o estudo da palavra de Deus e até mesmo, né, preferindo outros materiais muito bons, né, não nada contra, né, contra pastores bem consagrados, né, pessoas bem consagradas, fazem materiais maravilhosos, né? Mas muitas vezes nós priorizamos tanto esse material desses homens, né, finitos, priorizamos tanto isso e que nos esquecemos da palavra de Deus. Ontem eu estava na casa de um amigo meu, né, e ele me viu olhando, eu falei assim: olha, eu tô aqui com um bocado de materiais para poder estar ali, para depois eu dar sequência novamente, né, ao desejado e tal. Ele pegou, olhou assim para mim, assim: José, o tempo é curto. Nós temos que gravar a palavra de Deus na nossa mente. Esses homens são inspirados, né? Então, mas nós devemos guardar a palavra de Deus na mente. Então, o estudo da palavra de Deus, ela traz todos os benefícios. E é algo que nós, como Adventista do Sétimo Dia, né, como povo de Deus, nós temos esse privilégio de ter não somente a Bíblia, mas os oráculos de Deus, né, que são os espíritos de profecia, para poder fortalecer mais o nosso intelecto e assim ser pessoas, né, com a mente mais aberta, né, como diz aqui, jovens que tem essa nobreza de caráter e firmeza também. Né? Mais alguém? Então, vou passar para o próximo parágrafo. Deus não aceitará nenhum de nós que esteja amesquinhando as suas faculdades em concupiscentes e terrenas degradações por pensamentos, palavras ou atos. Amesquinhando é você tornar pequeno ou de pouco valor. Então, Deus não aceita aquele que torna de pouco valor as faculdades, os dons que Deus nos dá. E continua dizendo assim: o céu, ele é um lugar puro e santo, onde ninguém pode entrar a menos que se ache refinado, espiritualizado, limpo e purificado. Isso é muito importante. Temos uma obra a fazer por nós mesmos e nós não seremos capazes de realizar essa obra se não recebendo força de Jesus. Por nós a gente não consegue. Tem um texto que está em Mateus 19, 26, diz que para os seres humanos, é uma frase que Jesus, né, fala, né? Para os seres humanos, isso é impossível. Só que para Deus tudo é possível. Então, por nós mesmos, a gente não consegue fazer nada. E nós só conseguiremos fazer essa obra se nós recebemos a força de Jesus. Acima de todos os outros livros, devemos fazer a Bíblia o nosso estudo. Devemos amá-la e obedecer-lhe como a voz de Deus. Devemos ver e compreender suas restrições e exigências. Farás e não farás. E compreender a verdadeira significação da palavra de Deus. Esse parágrafo eu achei muito, muito importante.
porque a gente não pode tornar de pouco valor as nossas faculdades e trocar por terrenas degradações, por palavras por pensamentos, palavras ou atos terrenos. E nós precisamos nos preparar para entrar no céu, porque como diz aqui, a gente só vai entrar no céu se nós estivermos refinados, espiritualizados, limpos e purificados. Nós só conseguiremos fazer tudo isso apenas com a ajuda do Senhor Jesus. Porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Alguém tem algum comentário? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Aí. Então, eu tenho um rápido comentário sobre esse último parágrafo aqui, que eu gosto de fazer uma comparação da Bíblia no nosso dia a dia, como se fosse um manual de instruções, isso a gente já costumeiramente diz, mas escrito pela pessoa que desenvolveu o que nós estamos precisando usar, que seria a nossa vida de uma forma correta e pura. Então, às vezes a gente realmente, como fala aqui, menosprezamos a Bíblia e a gente cai, erra e não sabe por quê, e muitas vezes ainda culpamos Deus, mas a Bíblia deixa tudo muito detalhado e ainda tem a serva de Deus, né, nos auxiliando nisso. Então, aqui eu achei interessante essa última citação que ela fala aqui. Devemos ver e compreender suas restrições e exigências. Farás e não farás. E perceber o verdadeiro significado da palavra de Deus. Então, às vezes eu acho que, digo por mim mesma, a gente subestima a Bíblia, a gente vê como um livro para tirarmos simplesmente lições, mas não como o real manual do nosso dia a dia, né? Então, enfim, que a gente possa ter isso em mente, o real poder da Bíblia no nosso dia a dia, no nosso caráter, na formação e aperfeiçoamento dele também. O Enzo quer falar? Sim, eu vou fazer só um comentário também breve aqui, Gustavo. Pegando o gancho também que a Isa falou, que acho bem interessante foi pensar sobre esse parágrafo, que muitos dizem que Deus vai aceitar todos, né? Todos vão para o céu, não importa o que fazem, se desobedecem, o que Deus diz que é para fazer, o que não é para fazer. Mas é interessante que se essas pessoas fossem aceitas no céu, o céu ia ser um inferno para elas, né? Porque elas não querem ir para um lugar puro e santo, que é que continua falando, não, onde ninguém pode entrar a menos que seja refinado. Então, a pessoa com todos os pecados, todas as coisas ruins que ela não quis deixar aqui na Terra, o céu vai ser uma desgraça para ela, né? Então, até nisso a gente pode ver o amor de Deus. Então, também focar na nossa preparação, né? E esse capítulo também fala bastante para a gente se preparar e deixando, né? Trabalhando na santificação do nosso caráter, porque com os nossos pecados, né? Do jeito que nós somos, e não ir vencendo a cada dia, nós não vamos poder ser aceitos nas mansões celestiais, né? Então, que possamos nos santificar a cada dia. Né? Amém. Mais alguém? Não havendo, vamos passar para o próximo subtítulo, que o título é A Necessidade de uma Mente Espiritual. Então, só do subtítulo a gente já pode tirar uma lição daqui, né? Porque a gente precisa ter uma mente espiritual, estar ligada a cada momento com Deus, né? E o subtítulo vem dizendo assim: quando a palavra de Deus se torna o nosso conselheiro e investigamos as Escrituras em procura de luz, os anjos do céu aproximam-se para nos impressionar a mente e iluminar o entendimento, de modo que se possa, na verdade, dizer: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Não admira que não haja mais espiritualidade entre a juventude que professa o cristianismo, aqueles cristãos nominais, né, que são
cristãos só de nome, porque eles não têm uma mente espiritual. Então, para eles, o cristianismo é como se fosse uma religião qualquer. Porque a nossa religião é uma religião diferente das outras, né? E vai dizendo, não admira que não haja mais espiritualidade entre a juventude que professa o cristianismo, quando tão pouca atenção é dada à palavra de Deus. Não se atende aos conselhos divinos, as administrações não são obedecidas, não se busca a graça e a sabedoria, a fim de serem evitados os antigos pecados, sendo o caráter purificado de todo vestígio de corrupção. E vem dizendo, em seguida, uma oração de Davi, que é muito importante, que a oração dele era: faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Então, a gente precisa primeiro estudar, entender, praticar, e depois a gente falar para os outros. Alguém tem algum comentário? Eu tenho, é, aqui ainda no Caminho a Cristo, sabe? Aqui fala algo muito interessante em relação a isso, né? Na versão aqui, né, do aplicativo, fala em relação a esse versículo aqui de Davi, né, de Salmos 119, versículo 27, ela fala uma palavra muito importante, a meditação na palavra de Deus, né? E no Caminho a Cristo, fala o seguinte: é aquilo em que meditamos que dá força e vigor à nossa natureza espiritual. E eu não sei onde foi que eu li um texto que uma das coisas que Satanás odeia quando nós fazemos com a palavra de Deus, principalmente, é o meditar nela. Porque ele bem sabe que nós fazemos isso, fazendo isso, né? Isso vai só nos fortalecer mais e mais a nossa natureza espiritual. E como está escrito, me fala a memória em Efésios, né? Que fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, mas as carnais se discernem carnalmente. Então, se nós realmente quisermos entender, né, e assim as coisas de Deus, possamos não somente, né, estudar, mas meditar, que isso vai fazer um bem muito maior do que ler a Bíblia toda, né? Como está escrito aqui no Caminho a Cristo aqui. E até um conselho que eu passo, né, para vocês, para entender mais sobre essa questão, né, para poder reforçar mais o estudo. O capítulo 10 do Caminho a Cristo fala muito bem a respeito disso. Esse livro Caminho a Cristo, ele é muito bom, né? Quando eu estava lá na Escola de Cristo, lá no SEVES, uma das nossas tarefas era estudar o capítulo Caminho a Cristo, fazer um resumo de cada capítulo. E a gente aprende muita coisa com o Caminho a Cristo, né? É muito importante ler esse livro. Mais alguém tem algum comentário? Então, vamos passar para o próximo parágrafo. Se a mente de nossos jovens, bem como a dos demais dos de mais idade, fosse devidamente dirigida, quando juntos na sua conversação recairia sobre elevados temas. Quando a mente é pura e os pensamentos elevados pela verdade de Deus, as palavras hão de ser do mesmo caráter, como as maçãs de ouro em salvas de prata. Mas a compreensão atual, com os hábitos presentes, com a baixa norma que mesmo os professores cristãos se acham satisfeitos, a conversa é vulgar e destituída de proveito.
é terrena e não agrada a Deus, nem atinge sequer o nível das mais cultas classes de mundanos. Olha só, isso é muito triste, porque mesmo no nosso meio, dizendo aqui que os professores cristãos com baixa norma, eles se acham satisfeitos e a conversa, muitas das vezes, dizendo que é vulgar e não tem proveito nenhum. E essa conversa, ela é terrena e não agrada a Deus. E isso daqui é triste, porque diz aqui, nem atinge sequer o nível das mais cultas classes de mundanos. É uma coisa importante para a gente, né? Mas ao mesmo tempo é triste, porque alguns no nosso meio, infelizmente, estão tomando esse caminho. E são os cristãos nominais, que só têm o nome de cristão, mas, na verdade, eles são piores, diz aqui, que os mais cultos dos mundanos. Alguém tem algum comentário? Então, a respeito disso, a respeito dessa questão da conversação, né? Eu me lembro que na segunda turma lá no ICEB, né? Tem uma menina lá que, do nada, assim, a pessoa estava conversando assim, né? E ela chegava, vamos falar de Jesus? Assim, do nada, assim, sabe? Tava todo mundo reunido assim no grupo e ela chegava e falava, gente, bora falar de Jesus? Eu olhava assim, sabe? Bora falar de Jesus, né? Às vezes era até estranho isso, mas aí nós podemos ver o quão familiarizada essa menina estava com a palavra de Deus, né? E, gente, uma das que era poucos, né, que eu via lá fazendo isso, né? No dia de sábado, como era o dia mais livre, essa menina pegava 2 livros assim, e começava a ler desse de profecia. Então, tá vendo? A mente dela estava cheia das Santas Escrituras, entende? Então, quando o povo de Deus, né, como nós, como povo de Deus, né, o povo de Deus no geral, quer dizer, estiver familiarizado com a palavra de Deus, vai ser assim também. O nosso pensamento vai ser só nisso, de falar daquilo que nós estamos buscando, né? O nosso desejo vai ser falar mais e mais de Cristo, né? Eu não sei se isso é um ditado, se é um versículo da Bíblia, mas fala, né? O coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se possamos buscar mais e mais, se familiarizar com a palavra de Deus, né? Estudar mais as Santas Escrituras, para que assim possamos, pelo poder de Deus, conhecer mais e mais a Ele. E assim ficar com o desejo de cada dia. Falar mais de Jesus, falar mais de Jesus. Não só somente falar, mas viver o Cristo em nossas vidas. Exatamente. Mais alguém? Eu teria também mais um comentário aqui, Gustavo. Entrando no ponto da nossa conversação, né? Foi ver uma coisa difícil, porque muitas vezes no grupo que a gente está, as conversas elas não são edificantes, né? E até me ocorreu semana passada, a gente estava, acho que era um café da manhã, e estava ali, todo mundo conversando e tal, e entrou no assunto, e assim, o assunto é até engraçado, né? Eu confesso que eu ri também, mas eu fui me tocar depois e, assim, não é nada edificante, né? Pra pensar. E é uma coisa, assim, difícil, né? Tanto tu reconhecer como aquilo sendo errado, quanto tentar mudar a conversa, né? Quando é uma coisa, assim, que o pessoal se enturmou e começa a falar bastante. Mas é um ponto, né? Que nós possamos ser pessoas assim, mesmo sendo difícil, né? E no grupo que a gente esteja só tenha conversas que elevem, né? E é uma coisa muito, muito complicada. Mas pela graça de Deus que possamos ser assim, né? Esse seria Amém. meu comentário. Mais alguém?
Então, vou passar para o próximo parágrafo, para o próximo subtítulo, que é um vigoroso processo de santificação. Então, não é fácil, né? Então, vamos ver aqui. Quando Cristo e o céu são os temas de contemplação, a palestra o demonstrará. A conversação será adubada com a graça e o que fala revelará que tem estado a educar-se na escola do Divino Mestre. Diz o salmista: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Ele prezava como tesouro a palavra de Deus. Ela lhe penetrava no entendimento, não para ser desconsiderada, mas posta em prática na vida. Eu vou continuar para o próximo parágrafo. Diz assim: dia a dia, hora a hora, deve haver um vigoroso processo de abnegação e santificação a operar-se no interior, no interiormente. E, então, o exterior, e no exterior, as obras darão testemunho de que Jesus mora no coração pela fé. É interessante porque se nós desejamos alcançar o céu, a gente precisa disso. A gente precisa ver dia a dia e hora a hora ter um vigoroso processo de abnegação. Cada dia a gente precisa se abnegar, nos santificar. Continua dizendo: a santificação não cerra as entradas da alma ao conhecimento, mas vem expandir a mente, inspirando a buscar a verdade como a tesouros escondidos. E o conhecimento da verdade divina promoverá a obra de santificação. Existe um céu e, quão zelosamente nos devemos esforçar por alcançá-lo. Isso é muito interessante, porque se a gente quer ir para o céu, a gente precisa fazer um esforço. E como diz aqui, não é um esforço fácil, é um esforço vigoroso, porque a gente precisa se abnegar e nos santificar a cada dia. Alguém tem algum comentário? Bom, é interessante porque hoje em dia, pelo menos aqui em casa, o que a gente mais tem ouvido falar, principalmente de pessoas da nossa igreja, queridos nossos, falando que a perfeição cristã e a santificação, elas só serão adquiridas lá no céu. Mas eu acredito plenamente que elas devem ser construídas aqui na Terra. Porque se a gente for parar para pensar, se a gente for pensar que é só lá no céu que é construído a perfeição cristã, a santificação e outras coisas também, então a porta da graça, ela deixa de ter o seu valor. Porque é muito claro na Bíblia que quando a porta da graça se fechar, o justo se tornará mais justo e o ímpio se tornará mais ímpio. Então, assim, com relação a este parágrafo aqui que fala dia a dia, hora a hora, e vai seguindo, falando aqui sobre a santificação, eu penso que muitas vezes a gente olha para uma mensagem que às vezes está falando na Bíblia ou no Espírito de Profecia, e a gente olha para outra mensagem e a gente às vezes olha uma e a outra com uma luz maior que a outra. Por exemplo, vou explicar aqui melhor. Às vezes a gente olha a mensagem do sábado com uma luz muito maior que a mensagem da reforma de saúde, por exemplo. Ou então, por exemplo, muitas vezes a gente olha a mensagem da reforma de saúde muito maior do que a mensagem da santificação. Mas se a gente for parar para pensar que se cada mensagem está no Espírito de Profecia e na Bíblia, é porque é para a nossa comunhão com Cristo e é para nós nos aproximarmos mais de Deus. E outra coisa também, que enquanto eu estava lendo este subtítulo, eu estava pensando
assim, não veio comentando aqui, mas eu vou estar aqui comentando com vocês, que é na questão do nosso corpo, sendo o templo do Espírito Santo. Às vezes a gente acha que, por exemplo, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, são só aparentemente os 10 mandamentos. Apenas, por exemplo, não roubarás. Você pegar uma coisa de alguém sem pedir, uma coisa assim, mais ou menos. Mas é muito mais profundo que isso. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, o nosso corpo não nos pertence. E se a gente faz alguma coisa em nosso corpo que vai deixar Jesus triste, é como se a gente estivesse roubando, porque o nosso corpo não nos pertence. Então, isso é a mesma coisa da santificação. Jesus ele pediu para nós nos santificarmos e alcançarmos a perfeição cristã aqui neste mundo ainda. Se nós falarmos algo ao contrário disso, é como se a gente estivesse falando que Jesus é mentiroso, ou como se as palavras de Jesus não são verdadeiras em nossa vida. É igual uma vez, eu estava lendo um livro muito abençoado, e o pastor deste livro, que escreveu este livro, ele falou o seguinte: a lei de Deus é como se fosse um pai e o filho. O pai, imagina que um pai ele vai falar assim, filho, encoste sua mão no teto. O filho nunca vai conseguir encostar a mão no teto. Agora, vamos imaginar que o pai vai pegar o filho no colo e vai falar, filho, agora encosta sua mão no teto. Vai ficar muito mais fácil. A mesma coisa é a gente e a lei de Deus. Jesus, ele não vai falar assim, filho, filha, você vai ter que guardar a lei de Deus. Você vai ter que guardar os meus mandamentos sozinho. Se fosse assim, a gente nunca iria conseguir. Mas Jesus, ele nos dá a maravilhosa graça dele estar junto conosco o tempo todo. A questão é que, infelizmente, hoje em dia, as pessoas estão confundindo uma coisa com a outra. Estão confundindo, por exemplo, perfeição cristã com perfeccionismo. Mas qual a diferença um do outro? Isso eu estou aqui fazendo essa explicação assim para entender, para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre essa questão tão importante sobre a santificação. Por exemplo, a diferença da perfeição cristã com o perfeccionismo é que a perfeição cristã você alcança totalmente com as forças de Jesus. Agora, o perfeccionismo é você tentar alcançar a perfeição com as suas próprias forças. E as pessoas estão confundindo uma coisa com a outra. E falam, você é perfeitinho, você está tentando ser melhor que o outro. Mas vamos dar graças e glórias a Jesus. Quando alguma pessoa fala, nossa, você está tentando ser melhor que o outro. Porque a luz, ela incomoda as trevas. Mas a verdadeira santificação e a verdadeira perfeição são aquelas que foram faladas em 1888, em Minneapolis. E as pessoas deram as costas para essa mensagem, que é da justificação pela fé. E outra coisa também é que se a gente quer passar pelo caminho do santuário, assim como Jesus passou, a gente precisa passar pela justificação, pela santificação, pela perfeição, mas não com as nossas próprias forças, e sim pelas forças de Jesus. Então, assim, resumindo aqui, terminando, na verdade, o meu comentário, hoje em dia, a verdade está misturando muito com o erro. Essas mensagens tão poderosas estão sendo misturadas com o erro, mas é plano de Satanás que isso aconteça, para que nós desviemos o nosso olhar para Jesus e a gente olhe para as coisas que a gente acha que a gente consegue fazer por nossas próprias forças. Mas se a gente pensasse mais que se até Jesus ele foi totalmente dependente do Pai, nós precisamos ser dependentes de Deus para que a gente possa vencer em nome de Jesus e sermos revestidos do Espírito Santo e da justiça de Cristo, para que possamos ser a luz do mundo e o sal da terra. Amém.
Eu estava lendo hoje de manhã um livro, não sei quantos de vocês conhecem, é o Caminho, porque Jesus, é o livro, Porque Jesus Ainda Não Voltou. E eu estava lendo exatamente sobre a humanidade de Cristo, e cada um de nós podemos adquirir ela. Ela está ao nosso dispor. A gente só precisa fazer a nossa parte, né? Para poder aceitá-la. Porque muitas pessoas realmente falam que você nunca vai conseguir ter uma humanidade igual a de Cristo. Mas se nós buscarmos, como disse no parágrafo, dia a dia, hora a hora, a gente pode ter um caráter semelhante ao de Cristo. E o nosso caráter a gente tem que construir aqui na Terra, porque a única coisa que a gente vai levar para o céu é o nosso caráter. E lá no céu a gente não vai conseguir construir, né? Então, passando para o próximo parágrafo, e último, diz: apelo para os alunos de nossas escolas e colégios, a fim de que creiam em Jesus como seu Salvador. Então, esse parágrafo aqui é um apelo, né? Acreditai que Jesus está pronto a vos ajudar mediante a sua graça, quando a ele vos chegai em sinceridade. Devemos combater o bom combate da fé. Deveis ser lutadores pela coroa da vida. Esforçai-vos, pois as garras de Satanás se acham sobre vós. Se não vos arrancardes de seu poder, sereis paralisados e arruinados. O inimigo se acha à direita e à esquerda, em vossa frente e por trás de vós, e deveis calçá-lo aos pés. Esforçai-vos, pois há uma coroa a ser alcançada. Esforçai-vos, pois se não obtiverdes a coroa, perdereis tudo nessa vida e na no porvir. Esforçai-vos, mas seja o vosso esforço feito no poder de vosso ressurgido Salvador. Eu achei interessante esse esforçai-vos aqui que diz: se não tiverdes a coroa, perdereis tudo nessa vida e na do porvir. E tem um texto que diz: o que adianta, vou usar com as minhas palavras, né? O que adianta o homem conseguir ganhar o mundo e perder o mundo por vir, né? Então, se ele se perder aqui nessa terra, se essa pessoa não buscar a Deus, ela vai se perder aqui. Ela pode achar que talvez ela vá conseguir, mas ela vai se perder aqui e vai se perder na terra celestial também. Esse foi um capítulo muito importante, né? Se alguém quiser ler também, aqui embaixo, pelo menos no meu, dá uma dica de leitura de Fundamentos da Educação Cristã, página 129 a 137. Se você desejar ler também, é uma dica de leitura aí. Alguém tem mais algum comentário? Eu gostaria de fazer um. Pode fazer. Quando você estava lendo esse último parágrafo, e repetiu várias vezes a palavra esforçai-vos. E eu lembrei de 1 Coríntios 3:9, que diz que nós somos cooperadores de Deus. Quando Paulo diz sobre ser cooperador, essa palavra se encaixa bastante no que Ellen White diz ali, no esforço que nós fazemos para receber o poder de nosso Salvador e ressurgido Redentor. Ou seja, nós não conseguimos vencer nada pelas nossas próprias forças, mas nós somos cooperadores de Deus. E ser cooperador de Deus é como Ellen White fala, nós nos esforçarmos para aceitar o poder de Deus e assim vencer as tentações de Satanás. E como a Isabelle disse, nós alcançarmos a completa santificação.
Eu lembrei também que um dia eu estava ouvindo a meditação Maranata, o Senhor logo vem, na verdade o Senhor vem, e lá dizia que até a volta de Jesus, o nosso caráter deve se constituir de santificação completa. Então, irmãos, é somente pelo poder de Cristo, né? É somente pelo poder dele. Mas nós precisamos ser cooperadores dele, nos esforçar para então aceitar o poder de Cristo, o nosso ressurgido Salvador. Joseph? Então, em relação a essa questão de perfeição, perfeccionismo, né? Nós podemos ver muito claro que Deus ele não quer, vamos dizer assim, entre aspas, né? Lutemos contra o pecado. Não é a vontade do Senhor isso. Ele quer que nós permanecemos nele, porque como está escrito, permaneceis em mim, eu se permaneceis em mim, e as minhas palavras permaneceis em vós, eu direi o que vocês quiserem e vos será concedido. E se nós olharmos o Salmo 119, o versículo 11, o que o salmista fala? Escondi as tuas palavras dentro de mim para não pecar contra ti. Então, essa familiaridade, né, com a palavra de Deus, essa busca para poder permanecer com os pensamentos ligados em Deus, a partir daí, através dessa busca, é que diariamente, pelo poder de Cristo, né, pela fé em Jesus, é que nós vamos dizer assim, vamos nos tornar perfeitos em nossa esfera. E quem vai dizer isso não somos nós, porque se nós olharmos para nós, a gente sempre vai nos achar dignos, mas é Cristo que vai fazer isso em nós. É Ele que vai nos chamar de perfeito, perfeito nele, porque aprendemos a olhar para Ele. E eu estou lendo um livro, né, chamado A Fé de Jesus, aqui do Eric Douglas. E ele falou algo bem interessante a respeito disso, né? Você lendo, falou o seguinte, que... Cadê? Rapaz, perdi aqui a passagem, mas ele fala exatamente isso a respeito dessa fé, né? Que a fé, ela me ajuda a fazer isso. Então, quando nós acreditamos no poder de Deus, né? Quando nós buscamos acreditar diariamente, nós iremos, pelo poder de Cristo, obter essa vitória sobre o nosso defeito de caráter. Porque a principal obra que Cristo veio fazer e quer fazer em nós é tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, conforme a vontade dele, com a atuação dele mesmo. Amém. Mais alguém? Acho que se não tiver nenhum comentário, não importar ninguém, eu queria fazer um também, meu último comentário, mas sobre este último parágrafo, né? Quando ela fala ali no final, esforcem-se 3 vezes, né? Ela repete 3 vezes, esforcem-se. E, na verdade, tudo na vida a gente tem que se esforçar, né? Eu gosto muito de uma frase que é a seguinte, fala que a gente tem um céu a ganhar e um inferno a perder, né? Então, nós possamos, né, cada dia mais se esforçar nessa caminhada, essa santificação, para assim a gente possa ganhar o céu e perder o inferno, né? Seria isso. Ana Carolina, ela fez um comentário aqui no chat, pediu para eu ler. Ela colocou assim: houve um preço a ser pago por nossa salvação, um preço de alto valor. O sangue de nosso Jesus Cristo foi derramado. Cristo, o autor de nossa fé, hoje nos deu princípios a serem seguidos. Conversações puras em meio à união de amigos não será fácil, porém Cristo sempre nos dará uma saída se perdimos em seu nome. Lutemos por nosso maior desejo, que é Cristo. Amém, Ana.
Gustavo, boa noite. Boa noite. Eu tenho um comentário sobre isso. Esses dias atrás eu estava lendo um livro que se chama Vida Devocional de Enoque. É muito bom, indico que vocês leiam. E um texto de Ellen White que está lá, ela diz assim, que Enoque, ele ficava ali afastado das influências da cidade, ele tinha esse momento pessoal com Deus. E ele também ia para as cidades, e quando ele ia e ficava ali, né, com as pessoas, ele só estava ali ao redor delas, enquanto ele podia direcionar a conversa para as coisas celestiais, enquanto ele podia realmente ser uma boa influência ali entre eles. E quando ele via que realmente as pessoas já não estavam mais dando atenção, né, ao que ele estava dizendo, então ele se retirava, ele não ficava ali se demorando em assuntos que não são importantes, né, que eram levianos, mas ele sempre, onde ele estava ali, ele buscava sempre levar as pessoas a contemplar a Cristo. E por palavras e um excelente exemplo, ele pôde ser ali fiel, mesmo diante daquele tempo, que Ellen White diz que não era um tempo mais favorável para a santificação do que nos nossos dias. Mas ele sempre buscava, né, ter essa influência. E a questão é que nós não conseguiremos influenciar para o bem e trazer uma atmosfera do céu para as pessoas ao nosso redor se a gente não tem esse tempo pessoal com Jesus. Se nós não estamos dedicando esse tempo ali com a comunhão pessoal, não é ali com todo mundo, mas é o momento em que está só eu e Deus. E através dessa comunhão de Enoque para com Deus, é dito que ele andou com Deus e já não se achou mais, porque Deus o levou. Porquanto eles tinham ali já a mesma mente, né? Porque como andarão dois juntos se não estão em comum acordo? Então, Enoque foi sendo transformado e, através disso, ele pôde também ser uma fonte de água viva para as pessoas ao seu redor. Então, quando nós estamos cheios, né, de Jesus e vazios de nós mesmos, isso vai se refletir na nossa conversação também, né? E nos nossos atos, assim, em qualquer lugar que seja. Esse é o meu comentário. Amém. Mais alguém? Ninguém? O Juan quer falar? Se quiser, pode falar, Juan. Sim, eu queria dar só uma contribuiçãozinha. Tá dando para me escutar direitinho? Hoje eu estava lendo um pouquinho do Patriarcas e Profetas, falando sobre a vida de Esaú e Jacó, e algo muito interessante que a palavra de Deus fala é que, infelizmente, tem vezes que a gente não acredita nas promessas de Deus, né? E às vezes a gente se torna até mesmo impacientes, querendo que as coisas se cumpram no nosso tempo. E nós sabemos, né, que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos fracos, e as coisas não vão acontecer no nosso tempo. Então, às vezes, assim, a gente... eu falo por mim mesmo, que às vezes a gente deixa de acreditar que o nosso Deus é todo-poderoso e pode fazer uma obra que ninguém pode imaginar na nossa vida, né? Primeira, se eu não me engano, 2 Coríntios... Não, pera. 1 Coríntios 2:9 fala que nenhum olho viu, e nem um ouvido ouviu, e nem subiu ao coração do homem que Deus tem preparado para os seus filhos. Então, assim, assim como também, né, Jacó não teve fé e paciência suficiente para poder esperar em Deus a direção, em Deus que os planos dele se concretizassem na sua vida,
Às vezes hoje também, né, nos falta fé e a gente precisa estar constantemente pedindo para Deus nos auxiliar e nos dar fé suficiente para acreditar de que Ele tudo pode na nossa vida e que até mesmo o pior dos pecadores e as pessoas, é uma pessoa que as pessoas olham e falam, esse daí não tem jeito, mas nosso Deus é o Deus do impossível e Ele pode fazer tudo por nós, em nome de Jesus. Amém. Mais alguém? Ninguém? Não havendo, então acho que nós podemos encerrar. Alguém gostaria de fazer a oração? Davi, você pode olhar para a gente? Posso sim. Pode orar, então. Tá ok. Senhor querido Pai que estás nos céus, gostaria de te agradecer hoje o estudo, tudo que foi dito aqui. Espero que isso se reflita em nossas vidas. E eu te peço que você abençoe a cada um que estiver aqui presente, também os que não puderem estar presentes, suas famílias também. Eu te peço, Senhor, merecido, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Gustavo. Uma Uhum. benção, mais um estudos. Muito obrigado, pessoal. Então, a gente sempre faz. Alguém poderia tirar a foto para a gente? Eu posso tirar. Pode ser, então, por favor. Liguem as câmeras, pessoal. Prontos? 3, 2, 1. Mais uma. Deixa eu tirar da outra página.